começar então a leitura, a continuação da leitura. É uma parte do livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação 3. Como eu falei esses dias, ele escreveu 4 livros. O último, Orientação 4, faz pouco tempo que ele terminou, alguns dias. E na Orientação 3, esse livro, ele escreveu as glórias do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? O que diferencia o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? Então, vamos continuar. Ontem lemos do 1 ao 9 e também o início da leitura foi sobre Srila Siddhar Maharaj, como que ele começou o Mati. Depois foi falado um pouco sobre Srila Govinda Maharaj e depois, para terminar, um pouquinho sobre Srila Acharya Maharaj. E agora vamos continuar então na parte 10. Ela é bem mais longa. Essas últimas descrições aqui do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, elas são bem mais longas do que as primeiras lidas ontem. 10ª. Krishna não é ficção. Krishna não é um sujeito mortal empírico da história. Krishna não é uma alegoria. Não é um sentimento ou elemento metafísico ou teórico. Krishna não é apenas um consolo mental. Ele não é um exemplo de deboche. Ele não é um réu do Código Penal indiano. Krishna não é um objeto de adoração temporária. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não prega sobre essa adoração inventada de Krishna. Krishna é o principal herói de toda a poesia deste mundo. Tem muitos filósofos, alguns filósofos, né, que acabaram comentando o Bhagavad Gita. E para comentar o Bhagavad Gita tem que ser uma autoridade, ainda mais quando se escreve um livro e coloca o título Bhagavad Gita. Então, Shripata Bhakti Maharaj sempre comentava sobre algumas pessoas que comentaram sobre o Bhagavad Gita de uma forma totalmente errônea, como se Krishna não fosse Krishna, não fosse Deus. Arjuna também não era Arjuna, isso era um conto de fadas, isso era uma história com E, não história com H, era uma invenção, e não é isso. Krishna é real, Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele não está sujeito a nenhuma lei material, é o Supremo. E como que acontece isso? Várias pessoas se julgam gurus, todo mundo quer ser guru. Então, quem tem condição de escrever o Bhagavad Gita, Srila Siddhar Maharaj, escrever assim, traduzir e depois comentar alguns trechos. Srila Siddhar Maharaj teve condição de fazer isso. Swami Prabhupada teve condição de fazer isso de uma forma correta. Os outros fazem da forma errônea, da sua mente, mas a mente está sempre contaminada. Quem tem capacidade de fazer uma tradução e comentário sobre o Bhagavad Gita, sobre o Śrīmad Bhagavatam, tem que ter uma realização profunda. E esses gurus vieram do mundo transcendental, são devotos puros. Tem certas coisas que temos que tomar muito cuidado. Então, às vezes a pessoa lê o Bhagavad Gita de uma pessoa que não é autorizada a estar traduzindo e comentando sobre isso. Então a pessoa pode se perder nisso, porque é uma visão totalmente errônea. E temos que tomar cuidado também com certas coisas tão elevadas como Bhagavad Gita, Shri Krishna, Shrimad Mahaprabhu, Shrimati Radharani. Então nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, isso foi falado por um devoto sênior, um sannyasi sênior,
e ele falou que o Gurudeva falou diretamente, Srila Govinda Maharaj falou diretamente para ele e quem estava lá no momento que ouviu que a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não fica usando o nome de Shrimati Radharani o tempo todo. Porque o nome de Shrimati Radharani é muito elevado. O Srimad Bhagavatam, em nenhum trecho, em nenhum momento existe o nome Shrimati Radharani. Ele faz descrição ocultamente, em nenhum momento coloca o nome Shrimati Radharani, nem Radhika. Em nenhum momento Vyasadeva faz isso. E o Bhagavatam é o Mahapurana, é o resumo de todos os Vedas. Então, olha o cuidado que ele teve. Por que ele teve esse cuidado? Porque para as pessoas não ficarem com o nome de Shrimati Radharani jogado ao vento. Então, tem algumas pessoas, a nossa missão não faz isso, e esse sannyasi falou que Gurudeva fica muito nervoso e orientou todos a não ficar falando Radhe, Radhe, Jaya Radhe. Isso não é para nós. Nós somos muito caídos para ter o nome de Shrimati Radharani assim, falado abertamente. Isso é para quem nasceu em Vrindavana. Eles podem. Não é qualquer alma que nasce em Vrindavana. A alma de uma mosca em Vrindavana não é qualquer alma de mosca que nasce em Vrindavana. Não é qualquer alma que vai reencarnar em uma mosca que vai nascer em Vrindavana. Quando eu falei outro dia que a garantia de vir como um ser humano, isso é Rupa Goswami que fala, o Goswami de Avideya, da orientação que nós temos que seguir. Ele fala que fugiu. Mas vamos continuar falando sobre Shrimati Radharani, depois quem sabe eu lembro. Shrimati Radharani ela é tão elevada que o nosso mate principal é Kola do Ipi, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati em Kola do Ipi, Shrimati Radharani, quem olhar as fotos pode procurar no Google, ou quem tem o Kirtan Guide também tem, né? A deidade principal lá é Gauranga Gandharva Govinda Sundar Ju. Gandharva é Shrimati Radharani, e Shrimati Radharani, ninguém coloca guirlanda em Shrimati Radharani lá. Por quê? Porque ninguém tem capacidade de enguirlandar Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani está com os braços assim à frente, e as pessoas, o Pujari, ele coloca a guirlanda nos braços de Shrimati Radharani. Então, olha o cuidado que Srila Siddhar Maharaj tinha com Shrimati Radharani. Por isso que a orientação é não ficar falando Radhe, Radhe, enfim, que nem alguns fazem. Isso daí é para Vrindavana, para quem mora em Vrindavana, não para nós. Não é para nós caídos. Então temos que tomar cuidado, como o Bhagavad Gita, algumas pessoas acham que Krishna é uma invenção, que Krishna é isso, que Krishna é aquilo, que Krishna é mulherengo. Então não é isso, estamos cometendo uma ofensa muito grande de falar e de escutar isso. Se alguém vai falar isso para você, você não deve escutar. Eu estou falando agora, mas orientando a todos que não devem escutar. Isso é a orientação do Srilacharya Maharaj. Não devemos escutar. Quando escutamos alguma ofensa, escutamos alguma coisa errada, estamos fazendo maior ofensa do que quem está falando. Srilacharya Maharaj deu uma aula outro dia falando sobre isso. Então, Krishna não é desse mundo. Krishna é supremo. Ele é único, como foi dito ontem. Não existe o segundo, é somente ele. Então temos que tomar cuidado com isso, com a associação e com quem fica falando essas coisas que não são apropriadas e devemos nos afastar dessas pessoas. A forma, da cabeça aos pés, é o mais alto ideal transcendental do mundo da poesia. Se apelando para todo o nosso raciocínio, julgamento e relatos históricos, adorarmos o brilho que emana das unhas dos pés transcendentais de Krishna, então seremos extremamente beneficiados. Krishna é a personificação do néctar, saboreado pelas almas imortais. A beleza encontrada em toda a criação é iluminada pela luz que emana das unhas dos pés de lótus de Krishna.
Todos os tipos de consolo e paz vêm em abundância simultâneo à devoção a Krishna. O objetivo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é praticar e pregar a consciência de Krishna, acabar com a noção de que os lilas de Krishna têm alguma coisa a ver com a depravação nojenta deste mundo. Pregar sobre a eterna verdade absoluta, que é por ele e para ele, sobre Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, absolutamente independente, e quem é o ser eterno mais elevado entre todas as almas eternas. Krishna é o ser mais elevado. Ele é a suprema personalidade de Deus. Ninguém vai se comparar a ele nunca. Tem algumas correntes mayavadis que acham que nós somos Deus, que nós somos Krishna, que nós não somos agora Krishna com a sua plenitude, porque Maya está atingindo a gente. Mas quando atingirmos o Brahma Jyoti, seremos Krishna. Isso é uma visão errônea. É uma interpretação totalmente errada das escrituras, dos Vedas, do Srimad Bhagavatam. É uma interpretação totalmente... E o que faz a interpretação errada? Justamente essa ilusão que tem nas almas. Então, alguém para escrever, alguém para escrever um livro, alguém para tomar frente de alguma missão, tem que ser uma alma pura. Porque pode levar muitas pessoas para o caminho errado. É muita responsabilidade alguém querer ser guru sem o seu guru lhe nomear. E existe isso. No mundo material existe. No mundo material, como diz Srila Acharya Maharaj, é nojento querer comparar Krishna com o mundo material. Achar que o lila dele, trazer o lila dele para o mundo material, isso é nojento. É asqueroso. Nunca devemos fazer isso. Por quê? Porque estaremos cometendo a parada, estaremos cometendo ofensa. Então temos que tomar muito cuidado. Srila Acharya Maharaj escreveu esses 15 tópicos, a descrição do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para abrir nossos olhos, para descrever o que Srila Siddhartha Maharaj queria quando fundou o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele é o guardião da devoção pura. Ele queria isso de nós, o que está descrito nesses 15 tópicos. Depois nós vamos revisar mais uma vez e vamos passar para todos, para que todos possam ter isso consigo e ler de vez em quando, porque é muito importante sabermos o que devemos seguir. Porque Maya é muito forte, a ilusão é muito forte e pode levar nossa mente para outro lugar. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos então agora ler a 11ª parte. 11ª. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não deve ser mal interpretado como um reformador nem um pioneiro. Deve ser considerado um restabelecedor da religião eterna da alma. Vaishnava Dharma é eterno e sem começo. Ele não é criado em nenhum período específico de tempo, e nenhum histórico pode fornecer uma descrição de sua origem. Quando uma religião está sujeita ao tempo e à história, não é Vaishnava Dharma, mas um Manodharma aleatório, uma mistura mental ou ilusão. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati é um pregador da religião sempre existente, eterna e original da alma. O que é eterno e inerente à alma não deve ser adulterado ou reformado de forma alguma. Com o passar do tempo, a religião eterna da alma decai ou se extingue. Mas é por isso que os acharyas vêm pregar sobre a religião eterna da alma e ajudar a descobri-la. A referência sobre o Bhagavadharma pode ser encontrada no Srimad Bhagavatam. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele não está reformando nada, ele não está criando nada.
Ele está seguindo o Vaishnava Dharma, o Dharma, a religião dos devotos de Deus. E isso nunca foi criado, a verdade nunca foi criada. O primeiro ser, o Senhor Brahma, Krishna passou para ele essa informação, toda essa informação. Então as nossas escrituras, realmente escritas, têm mais de 5.000 anos, mas a filosofia nunca foi criada. Nunca a filosofia foi criada. E Deus, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele passou essa informação para o Senhor Brahma, o primeiro ser, como eu falei. O Senhor Brahma passou essa informação para Narada Muni. Narada Muni passou essa informação para Vyasadeva. Vyasadeva escreveu todos os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Mahabharata, que é o quinto Veda. E Vyasadeva passou para Shukadeva Goswami. E assim foi na sucessão discipular, vindo toda essa filosofia até o Guru atual, até Silacharya Maharaj, o Guru atual, presidente Sevaitatacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, na sucessão discipular de Deus até chegar agora aqui para nós. Então, não é uma invenção, não vamos reformar nada, não vamos mudar nada, temos que pregar o que Krishna falou, temos que pregar o que Mahaprabhu falou, porque Mahaprabhu, ele pegou todo o conhecimento que devíamos saber dos Vedas e ele nos orienta dessa forma, através de seus associados. Mahaprabhu, na verdade, escreveu somente 8 versos, Sri Shikshastakam, 8 versos, 8 slokas, somente, mas ele deixou seus associados que deixaram tudo para nós, todas as escrituras que devemos saber. Então, Mahaprabhu, Shriman Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o grande mestre da consciência de Krishna, ele deixou para nós o que devemos saber de todos os Vedas. Srila Govinda Maharaj fala no seu livro Verdade Revelada que em uma vida não conseguiremos nunca ler, ninguém vai conseguir ler em uma vida todos os Vedas, os Upanishads, os Puranas. Então, para que tentar ler tudo isso? Shriman Mahaprabhu deixou o que precisamos saber dos Vedas, dos Puranas, dos Upanishads. E os gurus atuais, o guru atual, ele está nos passando o que temos que saber, porque mesmo assim é muita literatura. Rupa Goswami escreveu muito, Jiva Goswami escreveu muito. Tem Vrindavana Das Thakura, que é o Vyasa Avatar de Kali Yuga. Tem Krishna Das Kaviraj Goswami, tem Jagadananda Pandit, tem muito. Srila Bhaktivinoda Thakura. Tem muita literatura, mas o Guru atual ele vai nos orientar de acordo com o que precisamos. Ele vai nos dar como uma escola, ele vai nos dar a aula do primeiro ano, a aula do segundo ano, a aula do terceiro ano. E o Guru dá instruções particulares para cada devoto também. Não é só aulas gerais. Então, não temos que buscar o conhecimento. Nosso caminho não é Jnana Yoga, o nosso caminho é servidão, servir o Guru, servir Mahaprabhu, servir Krishna. O Guru vai nos orientar. Acharya Maharaj não está mandando você ler centenas de livros. Ele está mandando você todo dia cantar 5 canções e o Vandana de manhã à noite. Ele está mandando você cantar 16 rondas na Japamala. Ele está mandando você ler alguma escritura, mas o foco não é a escritura. Também é um processo devocional, mas não é o foco. Se você quiser ler tudo, você não vai fazer o resto. E a principal coisa que ele manda a gente fazer é pregar de porta em porta, de casa em casa. Temos que divulgar a consciência de Krishna. Por que ele fala isso? Porque Shriman Mahaprabhu veio para nos dar isso. Divulgar a consciência de Krishna para todos. Divulgar o santo nome para todos. Então, temos que ter consciência que o nosso caminho não é Jnana Yoga. O nosso caminho não é ficar horas e horas estudando todos os dias as escrituras. Muito menos algo material. Algo material nós nem vamos comentar. Ficar estudando algo material.
que não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai gastar sua energia. Sua energia tem que ser focada no serviço devocional. Nem Jnana Yoga, nem nenhum outro tipo de yoga. A nossa energia tem que ser exclusiva da Bhakti Yoga. Temos que viver, claro, temos que manter o nosso corpo, mas não focar a nossa vida em outras yogas, perder nossa energia com outra yoga. E tempo é energia. Ficar cuidando do corpo o tempo todo também, só pensar no corpo físico, não é o nosso processo. O nosso processo é cuidar da alma. Então vamos continuar a leitura. Agora vamos para a descrição 12ª. Aquele que nasceu como ser humano no solo da Índia deve tirar proveito de seu nascimento e trazer benefícios para todas as outras pessoas. Sri Chaitanya Charitamrita. Esta é a ordem e a instrução de Sri Chaitanya Dev. E ao entrar no Sruti Parampara, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati prometeu pregar sobre isso. Sri Chaitanya Dev previu: meu nome se espalhará por todas as vilas e cidades da terra. Para cumprir essa previsão, os devotos Brahmachari, Sannyasi e Sadachari Girihasta desse mate sagrado vão de casa em casa e pregam continuamente. O mate prega em todo o mundo o santo nome, a morada e os passatempos de Sri Chaitanya. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati está tentando o seu melhor para trazer benefício eterno e auspiciosidade a todas as almas divas, empregando vários recursos científicos modernos para transformar o coração de cada pessoa em um templo, uma morada de Kirtan, tentando praticar e pregar para estabelecer a prática adequada, organizar, de acordo com as conclusões supremas das Escrituras, festivais em memória do Senhor e seus devotos, Nagar Sankirtans, Parikramas de Sri Golda Mandala, Vraja Mandala, Kshetra Mandala e outras moradas sagradas do Senhor. Os programas desse mate sagrado são harmoniosamente baseados em 2 princípios. Primeiro, rejeitar todos os tipos de associação desfavorável. Segundo, seguir as 5 práticas principais, conforme instruído por Srimad Mahaprabhu: associação de devotos, canto do santo nome, ouvir o Bhagavatam, morar em Mathura e adorar as deidades com fé. Acharya Maharaj então comenta que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele foca justamente na alma. O foco é a alma, como eu tinha falado anteriormente. Não vamos focar em nada que não seja a alma. E tem 2 coisas que temos que fazer. Como ele diz, seguir as 5 práticas principais. Associação com sadhu, sadhu sangha, muito importante. Temos que ter associação com devotos. A segunda prática importante é cantar o santo nome, Nama Sankirtan, de preferência congregacionalmente, porque o Yuga Dharma de Kali Yuga é o canto congregacional do santo nome. O terceiro é ler o Bhagavatam. Quando é falado ler o Bhagavatam, ler as escrituras. Os gurus já nos orientaram e explicaram em aulas. Não é somente ler o Bhagavatam, ler as escrituras. Os livros de Srila Siddhar Maharaj, os livros de Srila Acharya Maharaj, os livros de Srila Govinda Maharaj, as aulas, toda essa literatura, Chaitanya Charitamrita, o Śrīmad Bhagavatam, o Chaitanya Bhagavata, o Shri Prema Vivarta, como eu falei outro dia. Então não é só o Bhagavatam, aqui na época foi falado do Bhagavatam, mas esses 5 princípios, essas 5 práticas, foi escrita antes de Mahaprabhu.
Então, na época, claro que não tinha as escrituras de Mahaprabhu, claro que na época não tinha as escrituras Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Mas quando é dito ler o Bhagavatam, ler as escrituras. E também morar em Mathura. Quem pode morar em Mathura? Mathura está no norte da Índia, onde Krishna apareceu, onde o Senhor Ramachandra apareceu, no norte da Índia, o Senhor em Ayodhya, no norte da Índia. Pouquíssimas almas conseguem morar lá, mas Mathura, Srila Acharya Maharaj fala, Mathura é todo lugar que tem adoração à deidade, é todo lugar que tem serviço aos devotos. Mathura é todo lugar que segue regras e regulamentos. Quer dizer, tem que ter esses três conjuntos, adorar a deidade, servir os devotos, seguir regras e regulamentos de acordo com o que o Guru fala. Então, isso é Mathura. E o terceiro, o quinto, quer dizer, a última parte das práticas, adorar a deidade com fé. A deidade não é um boneco. Srila Acharya Maharaj fala, a Murti não é um boneco que você vai brincar com ele. Você tem que ter um serviço responsável. Não só adorando a deidade, qualquer serviço tem que ser responsável. Se você se compromete a fazer guirlanda, é um serviço responsável, o Guru vai ficar feliz que você mantenha, e Krishna também. Se você que se compromete a fazer algum serviço, limpar o salão do templo, nem que for algum dia por semana ou alguns dias, você tem que cumprir. Serviço responsável, não é quando a sua mente quer, quando você quer. Serviço responsável. E o serviço devocional é diário. Srila Acharya Maharaj fala, o serviço devocional não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria e é eterno. E isso é uma graça para nós. Como foi falado ontem, na aula de Srila Acharya Maharaj, misericórdia é serviço devocional. Então, e qual é o outro ponto? São dois pontos. Seguir esses 4 processos de devoção e nos afastarmos de pessoas que são indesejáveis à devoção. Nos afastarmos do que é indesejável à devoção. E o que são essas pessoas? Pessoas que estão tentando nos puxar para o outro lado. Quando você quer vir no templo, você quer cantar alguma coisa, a pessoa está te cutucando. Não, vamos fazer tal coisa, vamos sempre querendo te tirar do serviço. Sempre querendo tirar tua mente do foco de servir. Isso é pessoa que é desfavorável à devoção. São coisas desfavoráveis à devoção. Então, essas são as principais coisas que o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele dá muita importância a isso. Vamos para o 13º. Décima terceira. Geralmente, quando as pessoas ouvem falar sobre serviço às almas diva, diva seva, e misericórdia às almas diva, divedoya, surgem vários equívocos. A noção geral ou percepção da palavra serviço que muitos têm é, na verdade, incompleta em seu significado. Serviço significa dar felicidade e amor ao objeto do serviço. O serviço está presente no objeto de serviço e no servidor. Se o serviço não é eterno, nitya, então não há benefício eterno em tal serviço oferecido pelo servo. Ao mesmo tempo, se o servo também não for eterno, ele ou ela não poderá servir eternamente. Quando o serviço não for eterno, então o servidor estará apenas trapaceando temporariamente e futilmente o objeto do serviço. Outra parte, a 14ª, explica melhor, mas o que Srila Acharya Maharaj está querendo falar com isso? Temos que servir eternamente. Algo eterno. Temos que servir eternamente, claro, e servir para outra alma
um serviço eterno para outra alma, que a pessoa tenha um ganho eterno, não que a pessoa tenha um ganho temporário. Se fizermos um ganho temporário para outra pessoa, para o corpo da pessoa, o que é temporário? O corpo. Se fizermos um serviço para o corpo da outra pessoa, ou de quem seja, qualquer outro corpo, de animal, do que for, não ganharemos um resultado eterno. Ganharemos um resultado temporário, que seria o karma bom. Quando fizermos algum serviço, deixarmos a pessoa temporariamente feliz, para o corpo dela, não para a alma dela, tem uma diferença muito grande entre servir a alma e servir o corpo da pessoa. Muito grande essa diferença. O que é servir o corpo da pessoa? Dar uma comida, dar uma roupa, dar alguma coisa que vai tirar a aflição da pessoa momentânea, porque tudo é momentâneo. Aquela aflição é momentânea, o frio é momentâneo, o calor é momentâneo. Tudo muda. Hoje estamos com frio, amanhã com calor. Hoje estamos com fome, amanhã comemos muito e estamos passando mal. Tudo é momentâneo. Então, esse não é a energia, a forma de gastar a energia correta, a forma de nos ocuparmos corretamente. A forma correta do serviço é o serviço para a alma dos outros. E como que pode ser o serviço para a alma dos outros? Dando prachada, a comida que foi oferecida no altar. Não, prachada não é só comida. Dando uma flor que foi oferecida no altar para uma outra pessoa. Isso é um serviço eterno. Falando Harikata, falar sobre Deus, os passatempos de Deus, contar histórias de Deus, contar a filosofia, ensinar a filosofia, que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Qual é o processo? Que o mundo material é o mundo da desgraça, é o mundo do sofrimento, é o mundo da exploração. Isso é a filosofia de Deus. E isso é eterno para outra alma. Se você falar isso, a outra alma vai carregar isso eternamente. Ela vai ganhar sukriti, somente de escutar o que você está falando eterno. Ela não vai ganhar nada se você perder sua energia falando da política, falando de esporte para o outro, fazendo fofoca, ou dando algo material para o corpo da pessoa. A pessoa não vai levar nada disso para a próxima vida. É tudo temporário. Se você fizer algo para o corpo de alguém, é temporário. E o seu benefício vai ser temporário também. Você não vai ganhar nenhum tipo de mérito espiritual com isso. Somente karma bom. E o karma bom vai trazer você para a Terra também. Para a Terra não, para o mundo material. Pode não ser para a Terra, mas vai trazer você para o mundo material. Então, temos que ter essa consciência, que Shilacharya Maharaj fala, o que devemos fazer para outra alma é Divedoya. Doya é misericórdia, Diva é alma, Divedoya. São três coisas básicas. Nameru, Divedoya, que é misericórdia para a alma através de dar algum sukriti, algum mérito espiritual para a alma. Shila Govinda Maharaj falava, Shila Govinda Maharaj sempre falava, nós somos distribuidores de mérito espiritual. Nós somos distribuidores de sukriti. Isso que me contou foi um devoto que esteve aqui, que viveu 3 anos ao lado de Shila Govinda Maharaj, todos os dias. E falou que sempre Shila Govinda Maharaj falava isso. Então, Divedoya, Nameruti, é um sabor por cantar o santo nome. É a coisa básica também. São 3 coisas muito importantes. Só vamos ter algum gosto em cantar o santo nome conforme vamos cantando e limpando nossa alma. Quanto mais cantarmos, mais vamos limpar nossa alma e maior será o gosto. Primeiro limparemos a mente. É o primeiro sloka do Shikshastaka. Chetodarpana Marjanam. Primeiro vai limpar a mente. Depois começa a atingir a alma. E aí vem o gosto Ruchi, um pequeno gosto superior em cantar o santo nome. E a terceira coisa básica é Vaishnava Seva. O que significa isso? Servir o Vaishnava. Fazer serviço devocional para o Vaishnava. O devoto de Deus, o devoto de Vishnu, o devoto de Krishna. Então são 3 coisas básicas que devemos fazer.
Só um minuto. Voltou um pouquinho, mas vale a pena repetir. 13ª. Geralmente, quando as pessoas ouvem falar sobre serviço às almas diva, diva seva, e misericórdia às almas diva, divedoia, surgem vários equívocos. A noção geral ou percepção da palavra serviço que muitos têm é, na verdade, incompleta em seu significado. Serviço significa dar felicidade e amor ao objeto do serviço. O serviço está presente no objeto de serviço e no servidor. Se o serviço não é eterno, Nitya, então não há benefício eterno em tal serviço oferecido pelo servo. Ao mesmo tempo, se o servo também não for eterno, ele ou ela não poderá servir eternamente. Quando o serviço não for eterno, então o servidor estará apenas trapaceando temporariamente e futilmente o objeto do serviço. Neste mundo, muitos de nós somos almas diva que estão avessas ao Senhor desde tempos imemoriais. E no período de diferentes épocas, existem apenas 2 grandes almas que vêm a este mundo para salvar as almas avessas como nós. Portanto, se alguém tenta servir as almas diva, satisfazendo seus sentidos, elas apenas aumentam sua aversão ao Senhor e, portanto, estão sendo realmente cruéis e impiedosas. É por isso que não existe essa noção do chamado serviço às almas diva, diva seva, em todo o escopo literário do Srimad Bhagavatam, nem entre os ensinamentos de Sri Chaitanya Dev ou dentro da concepção do Bhagavadharma. Entretanto, existem menções a Vaishnava Seva, serviço aos devotos, Hari Seva, serviço ao Senhor, ou Divedoya, misericórdia às almas, porque os Vaishnavas estão sempre dispostos favoravelmente ao Senhor. Eles são envolvidos no serviço abnegado ao Senhor. Portanto, se alguém serve a um Vaishnava de alguma forma, eles automaticamente servem ao Senhor. Cantar Kirtan diante das almas avessas proporciona misericórdia eterna, bondade para as almas e é um modelo de supremo benefício aos outros. É como eu estava falando, nenhuma escritura que foi citada existe o serviço seva, né, a alma. Na verdade, Srila Acharya Maharaj está falando alma, mas porque nós somos a alma. Mas nenhuma literatura fala o serviço ao corpo, ao indivíduo. Nenhuma literatura que ele descreveu fala sobre o serviço ao indivíduo, dar algo temporário. O serviço é Hari Seva, serviço ao Senhor, Vaishnava Seva, serviço aos Vaishnavas, devotos de Deus. E quando você canta o Kirtan, como ele falou aqui, quando você canta e a pessoa escuta, a alma, claro, a alma da pessoa escuta, a pessoa escuta através do seu ouvido, o corpo escuta, você está dando divedoya, você está dando misericórdia para aquela alma. Isso é servir a pessoa, servir a alma. Não temos nunca que servir o corpo. Nenhuma literatura nossa fala para servir o corpo de ninguém. Se você dá comida aos famintos, roupas aos desabrigados, ou aqueles que não têm roupas, se consola os angustiados, ensina conhecimentos mundanos sobre este mundo aos não instruídos, a ajuda ou misericórdia que você oferece a eles é extremamente curta. Depois que as almas condicionadas receberem ajuda temporária, elas sofrerão de fome novamente ou logo perderão as roupas.
Se você curar uma doença de um paciente, ele eventualmente sofrerá outra doença, ou poderá ser atacado por algum distúrbio mental. Mesmo se alguém é saudável, sempre há algum causador de problemas na sociedade que se envolverá em atividades pecaminosas. Mesmo se alguém se enriquece de conhecimento material, ainda permanece ambicioso, irado, cruel, odioso, ainda tem consciência animal e se envolve em atividades baixas e ofensivas. Se alguém se dedica a aumentar sua força física, se torna vítima de práticas e procedimentos falsos, que apenas aumentam sua força animalesca. Em outras palavras, qualquer benefício momentâneo que se possa obter pode ser destruído a qualquer momento pelos tríplices sofrimentos deste mundo: sofrimento causados pelo corpo, por outras almas e pelo ambiente. Aqui ele explica melhor. Ele começa a falar justamente de dar comida, dar uma roupa para alguém. Tudo é temporário. O sofrimento é temporário. Ninguém sofre eternamente. Ninguém é feliz eternamente. Então, quando você vai gastar sua energia, despender sua energia, e nós temos pouca energia, se você vai gastar sua energia com algo temporário para alguém, logo, logo a pessoa vai estar com fome de novo, como ele diz, a pessoa vai estar com frio de novo. Se você se dedicar ao seu corpo, como ele diz aqui, para ficar forte, você só vai ganhar o quê? Uma força física, animal, animalesca, ele fala. E não é só ficar forte, ficar flexível. Ah, eu faço tal prática, eu sou tão flexível. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nossa, tudo para o corpo. Isso é tudo temporário. E o que vai destruir tudo isso que você ganhou? Mesmo o conhecimento material, como ele fala, se você der o conhecimento material para alguém, ele vai continuar ambicioso, que vai prejudicar a sua vida devocional. Então, tudo que você dá para alguém temporário é uma perda de tempo, tanto para você como para a pessoa. A pessoa vai ficar aliviada durante um período pequeno de tempo. Mas não há benefício nenhum, não é esse o foco. A nossa energia tem que ser dar algo eterno. Sempre dar algo eterno para o outro. E isso vai causar mérito espiritual. Todo o resto que fizermos para o outro não causará mérito espiritual, não vai ter mérito espiritual. Você não vai ter o retorno de mérito espiritual. Você não vai estar servindo o Guru, você não vai estar servindo Krishna, Mahaprabhu. Simplesmente você está dando algo que a pessoa vai perder logo, logo. E quando que ela vai perder isso? Quando vier qualquer uma das 3 misérias materiais que ele fala aí, que Shilachara Maharaj fala. Quais são as 3 misérias materiais? Já falei em várias aulas, mas a Acharya Maharaj está comentando agora. Então, é doença física e mental, é a primeira. A outra são fenômenos da natureza que vão causar qualquer destruição. Se você der uma casa para alguém e vier um fenômeno da natureza, pode derrubar essa casa, inundar ela de água, ou a própria terra vai cobrir ela, se desmoronar, um morro, enfim. Se você der qualquer coisa temporária para alguém, se você cuidar de uma pessoa, como ele fala, um doente, aparecerá outra doença. Tudo é temporário. E a outra miséria, além da doença física e mental e fenômenos na natureza, são agentes externos, outras almas que vão causar sofrimento a nós, como o coronavírus agora, ou qualquer outro agente externo, qualquer outra alma externa a nós. Então, de alguma forma, se você beneficiar alguém temporariamente, em algum momento uma dessas 3 misérias materiais vai atingir a pessoa e você perdeu sua energia e seu tempo. Então, vamos utilizar nossa energia e nosso tempo para dar algo eterno para os outros. Dividoia, misericórdia às outras almas. Ou servir os Vaishnavas. Ou servir o próprio Senhor Supremo, através do Guru. O Guru
é o rei dos sadhus. Srila Siddhar Maharaj falou isso no seu livro Conforto do Lar. Esse é o nosso foco, esse é o foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não dar nada temporário para ninguém. Não dê nada temporário para ninguém. Vamos dar algo eterno, é muito superior. Nós somos cruéis. Não, nós estamos dando algo eterno. Não existe nada melhor do que dar para alguém do que algo eterno. Que seja o mínimo. É muito melhor do que você dar tudo para alguém se for temporário. Você pode tirar a pessoa durante muito tempo do sofrimento temporário, do sofrimento material, mas se não der nada eterno para ela, se você cantar uma vez o Mahamantra Hare Krishna para ela, que é eterno, ela escutar uma vez o nome Krishna, é superior a você tirar todo o sofrimento dessa alma, desse corpo, durante a vida inteira. Tudo que você der eterno é muito superior a qualquer coisa que você der material. Por isso que o nosso foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é esse. Essa é a consciência pura de Deus. A consciência pura que Srila Siddhar Maharaj está trazendo para nós através da sua missão. Portanto, para despertar a consciência de toda e qualquer alma, é necessário, antes de tudo, ter educação espiritual adequada e aceitar as necessidades básicas que são favoráveis a esse cultivo espiritual. Só assim as almas diva podem receber benefício individual e coletivo. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati assumiu a responsabilidade de fornecer tal misericórdia às almas diva. Esforçar-se para ajudar o consciente, as almas despertas, não é inútil para aquelas que ainda não despertaram e estão inconscientes. Esta é a mensagem do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Entretanto, se perdermos tempo tentando ajudar apenas aqueles que estão inconscientes, as almas condicionadas que desconhecem sua verdadeira natureza, então não haverá tempo para eles entrarem no reino da consciência. Temos que ajudar não somente os inconscientes. O nosso foco é em todos. Não somente quem está condicionado ao mundo material. Temos que ajudar todos, mas espiritualmente, com algo eterno. Não com algo temporário. Sempre, o foco é esse, sempre dar algo eterno, sempre dar misericórdia através de mérito espiritual. Misericórdia que você vai estar dando para a alma é mérito espiritual, é sukriti. Não há outra forma. Porque senão a outra alma vai ficar na roda do samsara, a roda das reencarnações, vida após vida. Aí alguém vai chegar para ela e dar algo para aliviar seu sofrimento temporário. E aí ela fica aliviada daquele sofrimento temporário e ela vai fazer alguma besteira e vai ganhar mais karma ruim e vai ganhar mais karma bom e na próxima vida ela tem que cumprir o karma bom e o karma ruim. E se aí ela encontrar as outras almas que vão dar alívio temporário para ela, ela fica numa roda do samsara de reencarnações e não vai sair disso. Se dermos algo eterno para ela, uma prachada que veio do altar, se cantarmos uma Mahamantra, cantarmos um Kirtan, a pessoa escutar, se você tiver uma potência muito grande, por isso que Srila Siddhar Maharaj fala, o principal é pregar para si mesmo, o principal é se elevar sua alma para si, porque se você se elevar, quanto mais você se elevar, mais você limpar sua alma, mais potência você vai ter quando você cantar o santo nome. Você vai atingir o éter, o santo nome, não só o santo nome, qualquer som que produzirmos atingirá o éter, entrará no éter. E que é o éter? O éter é o espaço que existe no átomo. Então, entrará, se você tiver muita potência espiritual, muito sukriti, um guru, por exemplo, ou uma pessoa que está no caminho há muito tempo, fazendo o caminho correto há muito tempo, porque não adianta estar há 30, 40 anos se não faz a prática correta. O que importa é a intensidade. Se a pessoa está numa intensidade grande durante muito tempo e ela está limpando a alma,
está com a alma limpa, não totalmente, mas com a alma mais limpa do que a maioria, quando ela cantar o Santo Nome, quando ela fizer um Sankirtan, ela cantar as canções, ela atingirá o éter, e o éter vai pegar as pessoas que estão em volta. Depende da potência dela, pode atingir a cidade, o bairro, a cidade, o país, depende da potência da pessoa. Por isso que quanto mais nos elevarmos espiritualmente, maior é o ganho que poderemos dar para os outros, maior é o dividoia, maior é a misericórdia para as outras almas. Antes de começarmos Não, vamos acabar, depois a gente responde as perguntas. Vamos tentar acabar hoje. Nosso primeiro e principal dever é nos esforçar para reviver nossa forma consciente, ou corpo. Essa é a mais alta religião de toda a alma diva. É necessário, antes de tudo, tentar se envolver nas práticas que ajudam as almas encarnadas a reviver a consciência da alma. Porque toda alma diva terá um corpo grosseiro a cada nascimento, mas é muito difícil e raro obter um nascimento humano que permita a melhor oportunidade de prestar serviço ao Senhor. Esse nascimento é alcançado apenas por um grande esforço e uma grande fortuna. Portanto, a raiz do serviço ao Senhor é alcançável apenas no corpo humano, e as pessoas que não se abrigam em um guru autêntico para o benefício de sua própria alma estão definitivamente cometendo suicídio. O primeiro e principal dever precisa ser o de tentar dedicar-se exclusivamente ao serviço ao Senhor, sem prestar atenção a nenhum dos inúmeros deveres óbvios e temporários. Temos que focar, então, em distribuir tudo isso. Distribuir o Santo Nome, distribuir algo eterno. Essa é a principal coisa que temos que fazer. Temos que ter essa consciência e reviver a consciência das almas, dos outros. Temos que reviver a consciência de Krishna, dar a consciência de Krishna para todos. Essa é a principal coisa. Não só para nós, temos que dar para os outros. Não podemos guardar só para nós. 15º. Muitos pensam que um grande sadhu ou espiritualista é alguém que pode esfregar cinzas em seu corpo, cortar seus cabelos e usar casca de árvore ao invés de roupas. Alguém que pode deixar todas as facilidades materiais que a sociedade de consumo está encarregada e ir viver em uma floresta. Ou alguém que pode viver nu, sustentando-se de algumas frutas ou apenas do ar. Uma das distinções notáveis do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é: se alguém decide viver de modo austero ou desistir de todas as coisas materiais, não é uma utilização adequada das coisas e nem trará benefícios para quem renuncia às coisas materiais. É nosso dever procurar um método pelo qual tanto quem renuncia quanto os objetos renunciados obtenham benefício eterno e satisfação total. Quando alguém desiste das coisas materiais, aumenta a proporção de coisas materiais para a sociedade de desfrutadores. Isso automaticamente causa estragos, porque a utilização adequada das coisas é afetada. Este mate sagrado utiliza todos os objetos no serviço àquele a quem eles pertencem e, portanto, cumpre o propósito de todas as coisas. Dessa maneira, os materialistas podem obter benefícios, porque a riqueza que lhes foi confiada pelo Senhor é, de uma maneira ou de outra, utilizada no serviço ao Senhor. E, como resultado, aqueles que são avessos ao serviço obtêm algum sukriti, mérito espiritual, e o caminho para despertar do modo de serviço fica livre.
Ao mesmo tempo, tudo que precisa ser alcançado será alcançado em todos os aspectos. Porque quando se aprecia coisas materiais, obtém-se um resultado ruim. Quando se renuncia às coisas materiais, obtém-se um resultado bom, mas ambos deixam a pessoa carente. Mas quando alguém desiste de ambas as propensões de desfrutar e renunciar, e utiliza as coisas materiais da maneira correta para o serviço a Deus, isso pode trazer suprema auspiciosidade. Então, a utilização favorável é alcançada. Quando coisas materiais são utilizadas para o serviço ao Senhor Supremo, isso traz um resultado supremo. A austeridade e a renúncia não vai levar-nos a lugar nenhum espiritual. Como diz Srila Maharaj, cobrir o corpo com casca de árvore, enfim, ficar sem comer e comer só um tipo de alimento, isso não vai levar a nenhum lugar espiritual. A renúncia também não. Eu renunciei a tudo. Se você renunciar a tudo, você vai ganhar uma ação boa, somente uma ação boa, e a ação boa vai te trazer ao mundo material novamente. Então temos que usar tudo para Deus. O dinheiro que temos vamos usar para Deus, não usar para nós mesmos. Tudo tem que ser usado para Deus. Como Srila Maharaj sempre fala, vamos usar a internet, vamos usar tudo para Deus. Toda a tecnologia vamos usar para Deus. A renúncia total, sem um objetivo, vai ganhar somente um karma bom. Vai ser algo bom, mas se você renunciar ao mundo material com o objetivo de servir Deus, aí sim é a renúncia correta. Essa é a renúncia correta que vai te dar o maior benefício possível. Por quê? Porque você está renunciando ao mundo material, não simplesmente por renunciar, mas você está renunciando para servir Deus. O foco vai ser Deus, não o mundo material. Essa é a renúncia correta, esse é o objetivo maior que você pode ter. Não somente austeridade e renúncia, não vão levar a lugar nenhum espiritualmente. Por outro lado, quando alguém renuncia às coisas materiais e se torna um renunciante sentado em seu lugar, rejeitando todos os órgãos dos sentidos, sem fazer nenhum esforço para algum objetivo, eles cometem sacrifício. Como resultado, podem ser perdoados e ter a oportunidade de usar as coisas materiais da maneira correta. É por isso que hoje em dia o Sri Chaitanya Sarasvati Mati usa todos os benefícios da ciência, como a internet, sites, Facebook, telefone, equipamentos elétricos, aviões e gráficas, utilizando os materiais que os desfrutadores usam em seu próprio serviço e para seu próprio desfrute na pregação da mensagem do Senhor. A utilização apropriada é cumprida. Dinheiro ou riqueza é a raiz de todos os males, mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati utiliza a riqueza para pregar sobre a riqueza superior. O Mati mantém e preserva templos e edifícios não por uma questão de luxo, mas para cantar Kirtan, falar Harikatha, para organizar várias reuniões, assembleias e conferências. Srila Bhakti Rakak Devi Goswami Maharaj e Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj construíram um edifício sagrado e imponente, Templo do Mati. E apenas ao observá-lo externamente, todos podem ver como o Mati funciona sob a supervisão do Acharya. Este edifício é a morada do próprio Senhor. Pode-se dizer que instalar deidades e chamar algum lugar de morada do Senhor é apenas uma desculpa para coletar mercadorias para o desfrute. Mas os acharyas desse Mati sagrado não se entregam a isso. Pelo contrário, eles continuamente inspiram ao pregar pelo exemplo para aqueles que se dedicam ao cantar as glórias do Senhor para sempre, a todo momento,
mantém Sri Hari Kirtan ressoando dentro deste mate sagrado. É um salão onde a mensagem e os ensinamentos de Sri Chaitanya são ouvidos. Aqui, as lâmpadas elétricas ajudam a ver a beleza das unhas dos pés de lótus de Krishna, a beleza das unhas dos pés de lótus dos sadhus. Aqui, as lâmpadas elétricas ajudam nas palestras e discussões sobre os ensinamentos dos Vedas, Bhagavata, Gita, Sri Chaitanya Charitamrita, etc. Aqui, os ventiladores elétricos são usados para o serviço aos devotos que se reúnem para ouvir Harikatha e aqueles que se reúnem para cantar as glórias do Senhor e falar Harikatha. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati usa uma van para chegar a muitos lugares para pregar Harikatha e se engajar em outras atividades favoráveis ao serviço do Senhor, em um tempo muito mais curto e gastando muito menos energia. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o que todos usam para o seu desfrute pessoal, para o seu bem-estar, internet, para agradar a mente, internet, Facebook, como ele, Shilachara Maharaj falou, é o que estamos fazendo agora. Ele escreveu esse livro já tem pelo menos uns 2, 3 anos que ele escreveu esse livro ou mais, e nós estamos fazendo isso agora, através do Facebook, utilizando essa ferramenta, Facebook, o YouTube também. Temos um canal agora do Templo de São Paulo do YouTube, com todas as aulas gravadas aqui no templo. Temos a história do templo, o primeiro vídeo, a história do templo, desde a sua demolição da casa até ele ser construído. E aí tem todas as aulas numeradas, data por data. Deve ter por volta de mais de 30 aulas já gravadas. Então temos que usar tudo para Krishna. E aí Shilachara Maharaj ele fala, o que todos usam para o seu desfrute, como ventilador, a pessoa quer um arzinho fresco quando está calor, é para quê? Para agradar os sentidos. Mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati usa para quê? Na hora que estamos cantando lá, ou aqui no Templo de São Paulo também, quando está muito calor, na hora de estamos cantando, na hora que estamos falando de Krishna, as luzes são utilizadas para quê? Para vermos melhor a deidade, para podermos ver melhor os livros. Tudo material utilizado para Deus, para o serviço a Deus. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati foca nisso. Temos que usar tudo para Deus. Como o Shilachara Maharaj fala, ele tem uma van lá na Índia. E para quê? Para chegar mais rápido nos lugares. Ele leva uma quantidade de pessoas, acho que cabem 14 pessoas na van. Ele leva uma quantidade de devotos com ele para ir mais rápido, sannyasis, né? Enfim, ele usa isso para Deus, para pregar. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada foi o primeiro guru que usou um carro para aumentar o serviço devocional, para usar o carro para Deus, para servir Deus. O carro também é um indivíduo, ele está ganhando sobre isso. Todo mundo ganha. Quem está sendo usado de alguma forma está ganhando mérito espiritual. Então, essa é a visão do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não usar para o nosso desfrute próprio, usar para Deus. Temos que usar, se temos dinheiro, vamos usar para Deus. Ninguém está pedindo para doar tudo para Deus, para o templo, para o guru, mas uma parte. Shilachara Maharaj deu uma aula outro dia, não, já faz um tempo, para o pessoal da Austrália. Ele falou, você trabalha 8 horas por dia, vocês trabalham 8 horas por dia, dê um pouco desse trabalho, o resultado, qual é o resultado do nosso trabalho material? Dinheiro. O resultado do trabalho material é dinheiro, numa empresa, ou autônomo, ou onde for. O resultado vai ser o dinheiro. Então, dê um pouco dessa energia que você gastou para ganhar dinheiro para a missão. Como é que você vai dar? Ah, mas eu tenho que trabalhar 10 horas por dia, eu não consigo fazer nada pela missão. Se você der um pouco desse dinheiro para a missão, meia hora, 1 hora do que você trabalhou por dia, 15 minutos, aí vai da consciência de cada um. Se você der um pouco desse dinheiro, que é a energia que você gastou,
você vai estar gastando essa energia para Deus. Por quê? Porque o dinheiro que é doado para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati vai ser usado para a divulgação do Santo Nome, para a divulgação da consciência de Krishna. Então, se você não pode trabalhar diretamente para a missão, você trabalha onde você trabalha e o fruto do seu trabalho, a energia que você gastou, se você doar para a missão, o que vai acontecer? Você está fazendo serviço devocional. Se você doar 1 hora do seu trabalho diário para a missão, em termos de dinheiro, você está trabalhando 1 hora, mesmo materialmente, mas você está trabalhando para Deus, porque você deu todo o fruto do seu dinheiro para Deus. E dar para o guru fidedigno é dar para Deus, mas tomem cuidado, porque nem todos são gurus fidedignos, nem todos são representantes de qualquer igreja, de qualquer filosofia que são fidedignos a Deus. Muitos usam esse dinheiro para si próprio, comprando carro, comprando relógios, comprando o que a mente dele quer comprar para satisfazer seus sentidos, comprando coisas caras para comer, sem oferecer no altar. Então tome cuidado para quem você vai dar o dinheiro. Porque se você gastar esse dinheiro, der esse dinheiro do seu trabalho para alguém que não está conectado com Deus, para alguém que não vai usar isso exclusivamente para Deus, você não está fazendo serviço para Deus. Você está dando dinheiro como se você fosse gastar com você mesmo. Não tem nenhum benefício espiritual se não for para um guru autêntico, um devoto puro de Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. Quem é o guru fidedigno? Quem é o guru autêntico? O guru autêntico é aquele que tem condições de te levar para o mundo transcendental. Se a pessoa não tiver condições de te levar para o mundo transcendental, é um embrulhão, um farsante. Ele está querendo somente seu dinheiro. E você pode ver isso através de alguns sintomas. Porque a alma que está num nível elevado, ela é humilde, ela é tolerante e dá honra a todos sem querer em troca. Que são as 4 qualidades básicas que Srila Govinda Maharaj dizia que era mais importante. Então, esse é um dos modos de ver uma pessoa que está mais elevada do que a outra espiritualmente. Não podemos ver somente o aspecto externo, mas o aspecto externo é o que conseguimos ver. Nós não conseguimos ver a alma de ninguém. Quem é realmente a pessoa? Quem é aquela alma? Então, tem alguns sinais dos aspectos externos. E Srila Govinda Maharaj fala, não tem como fingir a tolerância. A pessoa pode fingir tudo, a tolerância não tem como fingir. A humildade você finge, você é falso. Você que eu digo, não você especificamente que está escutando, mas as pessoas são falsas. A pessoa pode dar honra aos outros falsamente, mas a tolerância não tem como esconder. Quando a pessoa é irada, a pessoa é nervosa, a pessoa não é tolerante, é fácil de ver. A pessoa pode esconder durante um tempo, mas se convive com a pessoa um pouco, você já vê que a pessoa não é tolerante. E tem alguns que são aquele, tinha um quadro humorístico há muito tempo atrás, quem é novo não vai lembrar disso, mas era o Saraiva, né, era o personagem, e ele falava tolerância zero. Então tem muitas pessoas que são tolerância zero, e isso é muito ruim. A pessoa que é tolerância zero, ela está com a alma totalmente suja, encoberta pela ilusão. Vamos terminar então agora, é o último ponto dos 15, falando sobre o que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o que preza o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, essa missão fundada por Srila Siddhar Maharaj em 1941. Portanto, quando alguém se envolve no serviço ao Senhor, as coisas materiais utilizadas em suas atividades indiretamente os ajudam em seu serviço. Por exemplo, o templo usa um porteiro para proteger as pessoas reunidas para ouvir Harikatha e para guardar os bens usados no serviço ao Senhor. Em outras palavras,
o que parece aos olhos de um materialista, de certo modo, semelhante ao gozo material, e até mesmo toda a parafernália material usada para o serviço que será criada no futuro, não deve ser renunciada em vão. Se essa parafernália for usada na pregação sobre o Senhor, para praticar a consciência de Krishna sob a supervisão do Acharya, o propósito dessas coisas é cumprido e o mundo inteiro pode se beneficiar. Isso mostra a distinção prática deste templo sagrado. As duas instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sri Rupa Goswami dadas abaixo são o lema principal da pregação deste mate. Aquele que rejeita tudo sem conhecer seu relacionamento com Krishna não é tão completo em sua renúncia. Quando alguém não está apegado a nada, mas ao mesmo tempo aceita tudo em relação a Krishna, está corretamente situado acima da possessividade. Assim termina os 15 tópicos do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E esse último ponto que Rupa Goswami e Sriman Mahaprabhu dizem um símbolo disso é o homem que usa sika. Sika é esse rabinho que usamos atrás no cabelo, né? Feito de cabelo, claro. E raspamos a careca porque renunciamos tudo. Mas não como um Mayavadi, um budista que renuncia a tudo. Ele quer renunciar tudo assim. Ele quer renunciar a tudo para ir para o Brahma Jyoti. Se você renunciar a tudo material, você vai atingir o Brahma Jyoti. Não é fácil, mas você vai atingir o Nirvana, o estado do nada, onde a alma perde a consciência, onde a alma perde o livre-arbítrio. O Gaudiya Vaishnavismo, na verdade não o Gaudiya Vaishnavismo, mas o Vaishnava, o Zarasika, o homem Zarasika é o Vaishnava, o servo de Vishnu, o servo de Krishna. Ele usa a sika para quê? Ele renunciou a tudo, porque ele raspa a cabeça uma vez por mês, no Purnima, a lua cheia, e ele deixa a sika. A sika representa Deus. Essa é uma visão que Sripad Tyagi Maharaj deu numa palestra dele e sobre a sika. Por que a gente usa a sika? Por que o homem usa a sika e raspa a cabeça uma vez por mês? Porque ele renuncia a tudo, ele tenta, né? Nós não estamos renunciando a tudo e somente não renunciamos a Deus. Mas essa é a visão. Esse é o que teremos que alcançar algum dia, o nosso objetivo. Renunciar a tudo material e não renunciar a Deus. Exclusivamente servir Deus. E é isso que Rupa Goswami fala nesse último verso. Temos que usar tudo para Deus, como foi falado antes desse verso, no último tópico. Temos que usar tudo, não temos que renunciar a algo que poderemos usar no futuro para Deus. Não vamos renunciar a nada se pudermos usar para Deus isso no futuro. Qualquer coisa que for para Deus não devemos renunciar. Como o Srilacharya Maharaj falou, a lâmpada, o ventilador, o carro, né, a van, o porteiro que está lá tomando conta da missão, do mate, para ninguém fazer nada errado lá dentro. Então não temos que renunciar a nada se for usado para Deus. Caso contrário, temos que renunciar. Se não for para Deus, temos que renunciar. Mas esse é um processo longo e progressivo. Se você, Srila Siddhar Maharaj fala no seu livro, a busca por Sri Krishna, a realidade e o belo. Ele, no início do livro, ele fala isso. Então, temos que ter essa consciência. Essa é a consciência do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Essa é a missão de Srila Siddhar Maharaj. Por isso que, no início, Srila Acharya Maharaj fala, ela se diferencia das outras organizações. A nossa pregação é sobre Krishna, sobre Mahaprabhu, sobre a Suprema Personalidade de Deus, sobre nada mais.
O nosso foco não é o corpo, o nosso foco não é desfrute material. Outros estão fazendo isso, mas nós não fazemos. Não vamos misturar a consciência de Deus com outras coisas, nem com política, nem com comércio. Temos que focar em Deus. Essa era a visão de Srila Siddhar Maharaj e essa bandeira que Srila Acharya Maharaj está segurando. Com dificuldade, mas ele está segurando. Sempre. Porque não é difícil ter essa concepção. Quer dizer, é muito difícil ter essa concepção. É muito difícil segurar essa bandeira. Porque Maya está muito forte. Todas as pessoas querem mudar isso. A população quer mudar esse conceito puro de Deus, a verdade de Deus, que não vem dos Vedas. A verdade de Deus, como foi dito, vem desde que Deus passou isso para o Senhor Brahma, quando o mundo material foi criado. Então, o ambiente externo quer mudar a consciência pura, mas o Sri Chaitanya Sarasvati Mati criou um fosso. Não sei se vocês lembram, ontem foi lido, ele criou um fosso, um obstáculo para o mundo externo não contaminar o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Com o quê? Com moksha, com liberação, com a ideia de ir para o Nirvana, de ir para o Brahmajyoti, para não contaminar a gente com arta, com riqueza, porque isso é muito fácil de contaminar, mas temos um fosso separando para nos proteger. Kama, desfrute material, foi criado um fosso para separar-nos do desfrute material. Então, temos que seguir as orientações do Guru para quê? Para não cair, para não ultrapassarmos esse fosso. Esse fosso foi criado, mas se não seguirmos o Guru, iremos ultrapassar ele e iremos nos contaminar com tudo isso que existe. Então, temos que seguir o Guru, seguir as orientações do Guru, o sadhana diário, ler o que o Guru fala, que é transcrito. A maioria das pessoas que estão no grupo, participam do grupo, no máximo leem algumas linhas, mas as outras linhas também são importantes. O que a pessoa tem tanto para fazer que não tem 5 minutos para ganhar do seu tempo, porque ela não vai perder tempo, ela vai ganhar o tempo. Ela não tem 5 minutos por dia para ler a aula do Guru, o Guru fidedigno, o devoto puro de Deus, o que ele quer, o que ele está nos orientando. Por quê? Porque Maya está dominando a mente da pessoa. Porque ela não está fazendo a prática correta. Ela não está cantando as 16 rondas por dia, como o Guru pede, a nossa missão pede. Ela não está fazendo as 5 canções mais o Vandana, como Srila Acharya Maharaj fala. Eu vou repetir mais uma vez porque é muito importante isso. Cantar o Vandana, cantar uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para o Panchatattva, uma canção para Nityananda Prabhu e uma canção para Mahaprabhu. Isso de manhã à noite. Se fizermos isso e lermos pelo menos a aula de Srila Acharya Maharaj ou a aula que é postada no grupo do WhatsApp, para quem está ouvindo e ainda não está nesse grupo, eu vou passar meu WhatsApp 11 995760146. Depois vai ser postado aí o meu WhatsApp da Modara Das aí nos comentários. Mas é importante a pessoa pelo menos ler uma aula por dia, 5 minutos. Se não seguirmos isso, Maya vai dominar nossa mente. E aí, de repente, se Maya for dominando nossa mente, vai ter um dia que você vai falar, às 7 horas da noite tem um programa online do Templo de São Paulo, mas Maya vai colocar alguma coisa para você fazer nesse horário. Convidar para uma festa, apesar que agora está todo mundo em quarentena, não sabemos até quando, mas eu não vou entrar em política aqui, porque isso não é o foco. Mas ou a Maya vai no horário, de repente você vai assistir o Netflix, no horário você vai pedir uma pizza, sei lá, qualquer coisa. A Maya vai colocar qualquer coisa e ela sabe o que você gosta.
Maya sabe o nosso ponto fraco. Então, ela vai dominar você com o seu ponto fraco. Se você não fizer o sadhana diário correto, que o Guru está orientando, que Shilacharya Maharaj está orientando. Então, é muito importante ler o que o Guru quer, ler as instruções do Guru. Isso é muito importante. Parece que tem uma pergunta aqui. Vamos responder. É do Panchatattva Prabhu. Como conciliar o mínimo material necessário com o eterno espiritual para servirmos cada vez mais? Então, temos que ter o mínimo material, claro, temos que morar em algum lugar, temos que comer, mas quando vamos comer algo que foi oferecido no altar. Já que você vai ter que fazer a comida, de qualquer jeito você tem que comer. Ofereça no altar. Essa é uma forma de servir Deus, como você falou aqui, né? Vamos tomar banho? Todo mundo tem que tomar banho, claro. Todo mundo tem que escovar o dente para manter a saúde corpórea. Vamos tomar banho, mas não para tirar as células mortas que estão no nosso corpo. Vamos tomar banho para cantar a Japamala, de repente, para oferecer a comida para Deus. Vamos tomar banho não para ficar perfumado, vamos tomar banho para Deus. Aí se torna serviço devocional. Não vai se tornar algo para o seu corpo. Tudo que vamos fazer, temos que fazer para Deus. Claro que não tudo, mas o nosso dia a dia. Então, em vez de assistir política, assistir jornal, vamos ler o livro, vamos ler a aula de Shilacharya Maharaj. E os recursos materiais que temos, não temos que renunciar. Isso é uma forma de conciliar. Como ele falou, conciliar o mínimo material necessário com o eterno espiritual, com Deus, para servirmos cada vez mais. O servirmos cada vez mais é justamente o mérito espiritual. Quanto mais fizermos a prática espiritual correta, que eu acabei de falar agora, que Shilacharya Maharaj orienta, essa prática espiritual correta. Quanto mais fizermos essa prática, mais teremos vontade. E não se preocupe com o material, porque Krishna vai nos dar tudo. Shilacharya Maharaj outro dia falou na aula dele sobre pandemia, ele falou, está todo mundo preocupado com dinheiro, porque a economia está entrando em falência e tudo, né? O mundo inteiro. Mas não se preocupe, Krishna vai te dar o mínimo para você sobreviver. Ele vai te dar dinheiro para você sobreviver. Como ele faz com os animais da natureza. Aqui no centro urbano, basicamente, animal solto é ave. Mas você vai na África, você vai em vários lugares do mundo, tem animais soltos e Deus dá tudo para eles. Claro que eles não estão servindo Deus, porque o único corpo para servir Deus é o ser humano. Ou quando o ser humano usa o animal, ou a flor, ou o que for, para servir Deus. Mas o único que pode servir Deus por si próprio é o ser humano. Então, ele dá tudo para o animal, porque ele não vai dar algo para quem está servindo ele. Ele vai ficar feliz se você servir ele. Ele não vai deixar faltar nada para você. O mínimo você vai ter. Você pode não ter o luxo, mas o luxo é desfavorável à vida devocional. Shilacharya Maharaj fala, temos que ter aquela frase antiga, vida simples, pensamento elevado. Shilacharya Maharaj fala, não coma alimentos sofisticados, não use roupas de grife. Qual a diferença se você está usando uma roupa de grife ou não grife? Use sua energia para a missão, use sua energia para Deus. O preço que você vai pagar numa roupa de grife, você pode usar na consciência de Deus. Temos que ter esse pensamento. Tudo para Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo tem que ser para Ele. Então, enquanto não estivermos fazendo tudo para Ele, estamos produzindo karma negativo, karma ruim. Ou karma bom. Mas tudo produz karma se não for para Ele. Para Ele é mérito espiritual. E com o mérito espiritual, cada vez mais você vai ter vontade. Você cada vez mais você vai ter vontade de assistir o programa aqui,
ou vir no templo, quando estiver aberto, cantar essa Japamala cada vez mais. O Guru falou no mínimo 16, ele não deu um número máximo. Namacharya Sila Haridas Thakura cantava 300 mil vezes o santo nome por dia. Não existe máximo, existe um mínimo. Não existe... Srila Maharaj mandou cantar 5 canções de manhã e à noite, e o Vandana é o mínimo, não existe máximo. Ele falou um dia para mim, eu mandei um e-mail para ele, ele falou, se você quiser cantar o Kirtan Gai de amarelo todo dia, ele inteiro, você pode. Não existe mínimo para a devoção, quer dizer, não existe máximo, existe um mínimo. O mínimo é esse que ele está falando. Para a Maya não atingir a gente, mas tudo pode ser usado para Deus. A Acharya Maharaj deu o exemplo agora da van. Quando temos um carro, né? Todo mundo tem um carro para o conforto próprio, para o desfrute. Mas se precisar o carro para fazer um serviço devocional, e você está fazendo, não é só para o seu desfrute. Você usou ele para a missão. E não só o carro, a sua mão de obra. Se você não tem dinheiro, você está numa situação difícil, né? Às vezes a pessoa está numa dificuldade, sem emprego, ou enfim, algum problema. Ela tem o corpo dela para servir a missão. Ela pode vir no templo, limpar o templo, não precisa doar na caixinha, se você não tem, para comprar boga, para pagar isso ou aquilo. Você pode fazer serviço limpando, pedindo para quem coordena o templo, o que eu posso fazer com o meu corpo, o que eu posso fazer para a missão, ajudar a missão, fazer guirlanda, qualquer coisa, tem muito serviço. Então não existe barreira para serviço devocional. A Bhakti Yoga não existe barreira para a Bhakti Yoga. Você não precisa ter um corpo atlético, com alongamento, nem ser forte, você não precisa ser uma pessoa inteligente, você não precisa ter nada, somente a vontade. Você pode estar acamado, inválido, da forma que for, se você tiver a consciência, se você ainda pensar, você não tiver com demência mental, você consegue fazer serviço devocional, cantando o santo nome, mesmo sem falar, você pode cantar em pensamento. Então a Bhakti Yoga não existe limite, não existe nenhuma barreira para fazer Bhakti Yoga, o processo devocional a Deus. E Deus vê tudo. Se Ele vê que você tem uma limitação, Ele vai dar um serviço de acordo com a sua limitação. Não se preocupe com isso. Espero ter respondido a pergunta do Panchatattva Prabhu, mas podemos conciliar sim, devemos conciliar. Ninguém está pedindo para ninguém ser brahmachari, sannyasi nem vanaprastha. Nós somos grihastas. Nós que eu digo, acho que a maioria que está assistindo aí. Pelo menos não deve ter ninguém de laranja assistindo, eu acredito. Mas temos que servir, não importa o nosso Varnashara Dharma. Não importa, temos que servir Deus o tempo todo, se possível. E gradativamente, se você servir poucos minutos por dia, você vai servindo mais, ele vai dando mais vontade e mais serviço. E quando você for ver, você está fazendo muito serviço para ele. Cada passo que damos na direção dele, ele dá 10 na nossa direção. Vamos cantar então, para encerrar a aula, o Nama Sankirtan, essa canção de Srila Narottama Das Thakura. Amanhã começaremos a leitura de um novo livro da nossa missão. Eu vou ver ainda qual livro que será, mas eu posso anunciar no grupo do Templo de São Paulo. E começaremos no mesmo esquema que fizemos as outras vezes. A Júlia lê o livro e vamos gradativamente, eu vou comentando dentro da minha possibilidade. E aí vamos seguindo esse caminho de pregação. E a Acharya Maharaj está feliz com esse serviço que ele ficou sabendo, que eu contei para ele. Ele está muito feliz com esse programa diário que estamos fazendo online. E depois, quando abrir o tempo novamente para as pessoas e continuarmos, ele ficará muito mais feliz ainda, que as pessoas venham no templo e participem. Jai Vishnupada Slavati Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai. Jai Vishnupada Slavati Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vishnupada Slavati Rakaki Srida Devi Goswami Maharaj Ki Jai. Sri Chaitanya Sarasvati Govinda Sevashana Ki Jai. Sri Chaitanya Sarasvati Mati Ki Jai.
Harinama Sankirtan Ki Jai, todos os devotos Ki Jai, todos aqui presentes Ki Jai, todos assistindo o Facebook Ki Jai, Nitai Goura Premanande, Haribo. Amanhã então começaremos um novo livro da missão, e às 19 horas, e façam o processo devocional que Srila Acharya Maharaj nos passa para fazer, o sadhana diário, e vamos honrar essa missão tão importante que Srila Siddhar Maharaj nos deu. É uma fortuna muito grande ter essa missão e esses gurus fidedignos por trás de nós. Dandavat Pranam a todos.